Sejam bem-vindos, eu sou o professor Delfim e hoje nós vamos falar sobre o sistema de amortização francês, também conhecido como tabela Price. Os objetivos são compreender o sistema de amortização francês, também chamado tabela Price, e identificar e resolver problemas que envolvem esse sistema de amortização. O sistema de amortização francês, que também é conhecido como tabela Price, a principal característica é que as prestações são constantes, ou seja, as parcelas são iguais. E isso durante todo o período de quitação do valor emprestado ou do valor financiado. As principais características é que a parcela é constante do início ao fim, a amortização é crescente, juros decrescentes e é mais comum em financiamento de contrato de curto prazo, por exemplo, financiamento de automóveis. E nós temos a representação em que o valor financiado, que é o valor presente, ou capital, ou a dívida inicial, e aqui nós temos os pagamentos, eles são prestações periódicas iguais. Essa representação, nós temos que os juros, eles são decrescentes, e a amortização, ela é crescente. No sistema francês, que é a tabela Price, nós temos o seguinte teorema. Então, sejam AK, a parcela de amortização na época K, JK, a parcela de juros na época K, PK, a prestação nessa época K, e DK, o estado da dívida na época K, também conhecido como saldo devedor, que é o valor da dívida após o pagamento da prestação na época K. Então, nós temos o seguinte teorema. No sistema de amortização francês, que é a tabela Price, sendo N o número de pagamentos e a taxa de juros e D0 a dívida inicial, nós temos que o valor da prestação, que é um valor fixo em todos os períodos, ele é dado por a dívida inicial vezes 1 mais I elevado a N vezes I, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1, em que o I é a taxa de juros, o N é o número de pagamentos. Essa outra fórmula, ela é útil quando eu quero saber o estado da dívida, ou seja, o saldo devedor da dívida quando eu fizer o pagamento da prestação K. E ele é dado por D0 vezes 1 menos 1 mais I elevado a menos N menos K, dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Os juros, ele é dado pela taxa de juros vezes a dívida do período anterior, que é o saldo devedor do período anterior, ou então o saldo no início do período, e a amortização, ela é dada pela prestação, que é fixa, menos os juros. Observe que essa expressão é a mesma no numerador e no denominador, e aqui esse sinal é um sinal negativo. Então, na hora de realizar as contas, fiquem atentos a esses detalhes. Uma forma equivalente para obter o valor da prestação é, em vez de usar essa expressão, eu posso usar essa. Lembrando que o N aqui acompanha um sinal negativo. Então, elas são expressões equivalentes, em que D0 é a dívida, que é o valor financiado, o I é a taxa de juros e N é o número de pagamentos. E nós temos uma demonstração que quando nós estudamos em série uniforme, o valor da prestação era dado por esse valor, em que VP é o valor presente. Então, se eu trocar o VP por D0, que é a dívida inicial, eu já tenho a primeira expressão. Então, eu vou usar o fato que essa expressão é equivalente a essa, e a dívida DK será liquidada por N menos K pagamentos sucessivos e postecipados, ou seja, que iniciam após o final do primeiro período. Esses pagamentos são o valor da prestação, que é PK. Então, se eu utilizar essa mesma relação, que foi estudada lá em séries uniformes, eu tenho que PK vezes essa expressão. Só que PK, esse valor de azul, eu estou usando essa fórmula alternativa, que é essa aqui. Então, se você simplificar esses I,
nós vamos ter esse numerador está aqui e o denominador está aqui, que é a fórmula desejada. E os juros, a gente já sabe que é o valor da taxa de juros vezes a dívida do período anterior. E cada prestação ela é igual ao valor da amortização mais os juros. Como a prestação eu já conheço que ela é fixa, eu isolando aqui a amortização, então a amortização vai ficar prestação menos os juros. Vejamos esse exemplo. Uma dívida de R$150 é paga pelo sistema francês em 4 meses, com juros de 8% ao mês. Faça a planilha de amortização. Então eu tenho que a dívida inicial ela é R$150. O N é 4 meses. A taxa é 8% ao mês, que é o mês que 8 dividido para 100 é igual a 0,08. E, primeiro momento, nós temos que obter o valor da prestação, que é o valor constante. Então, vai ser D0 vezes 1 mais I elevado a N vezes I, dividido por 1 mais I elevado a N menos 1. Então, D0 é a dívida inicial, que é 150, vezes 1 mais a taxa, 0,08, elevado a N, que é 4, vezes a taxa, que é 0,08. Dividido. Aqui 1 mais I, que é a taxa, que é 0,08, elevado a 4, menos 1. Então, continuando, eu tenho 150 vezes. Dentro do parênteses vai ficar 1,08 elevado a 4 vezes 0,08 dividido. Aqui dentro do parênteses vai ficar 1,08 elevado a 4 menos 1. Então, essa expressão, quando você resolver, lembrando que com a potência, você vai fazer a potência, multiplica, divide esse valor por essa potência menos 1. Quando você realizar todas essas contas, você vai encontrar aproximadamente 0,30192. Então, quando eu multiplicar 150 por esse fator, eu vou ter que o valor da minha prestação vai ser aproximadamente 35 ou 45,29. Então, lembrando que esse valor ele é constante. Então, todas as prestações são nesse valor, que é 45,29. Então, vamos entender a nossa tabela. O que é a época, que são o número de períodos, o número de pagamentos. São 4 pagamentos, referente aos 4 meses. Essa prestação é constante, que é o primeiro valor que nós vamos encontrar. Ou melhor, que já encontramos, que é 45,29 em todos os períodos. Os juros é o valor do saldo devedor do período anterior vezes a taxa de juros. Então, se a taxa é 8%, então eu vou calcular 8% de 150 dá R$12. 8% de 116,71 vai dar 9,34. 8% de 80 e 76 vai dar 6,46. E 8% de 41,93 vai dar 3,36. Então, como eu já conheço a prestação e conheço os juros, a amortização é dado por quem? O valor da prestação menos os juros. Então, eu vou fazer a diferença desse valor, nessa linha, por exemplo, 45,29 menos 12, que vai dar 33,29. Próximo, 45,29 menos 9,34, que vai dar 35,95.
Aqui, 45,29 menos 6,46, que vai dar 38,33. E por fim, 41,93 é o resultado de 45,29 menos 3,36. O resultado vai ser 41,93. Em relação ao saldo da dívida, o saldo devedor, ele é sempre quem? O valor da dívida anterior menos a amortização. Então, 150 menos 33,29, eu vou encontrar 116,71. 116,71 menos 35,95, eu vou obter R$ 80,76. Esse valor de R$ 80,76 menos 38,83 vai ficar 41,93. E 41,93 menos 41,93 vai ser zero. É quando eu quito a dívida. Vejamos esse exemplo. Um empréstimo de 200 mil deve ser pago em 10 prestações anuais pelo método de amortização francês, a taxa de juros de 12% ao ano. Então, quero saber o saldo devedor após o pagamento da quinta prestação. Então, nós temos que a dívida inicial ela é 200 mil. O N é 10, porque nós temos 10 prestações anuais. A taxa de juros também anual ela é 12%, que é o mesmo que 12 dividido para 100, que é o mesmo que 0,12. E o saldo devedor eu quero na quinta prestação. Então, o CAR vai ser 5. E eu quero descobrir o saldo devedor ou o estado da dívida após pagar a quinta prestação. Então, para isso, nós temos uma fórmula aqui nesse sistema de amortização. Que DK ele é D0 vezes 1 menos 1 mais I elevado a N menos K, dividido por 1 menos 1 mais I elevado a menos N. Substituindo, nós temos que o K vale 5, o D0 vale 200 mil, 1 menos, aqui dentro do parênteses, 1 mais a taxa, que é 0,12, elevado a menos o valor de N, 10, menos o K, que é 5. Dividido por 1 menos, dentro do parênteses, a taxa 0,12, elevado a menos N, que é menos 10. Então, nós temos que essa dívida vai ser 200 mil. 1 menos, aqui dentro do parênteses vai ficar 1,12. 10 menos 5 dá 5. Então, vai ficar menos 5. E aqui embaixo, 1 menos 1,12 elevado a menos 10. Então, fazendo essas contas, você vai obter um fator aproximado de 0,6379883. Então, quando você multiplicar esse fator por 200 mil, você vai tirar que o saldo devedor após o quinto pagamento vai ser de 127.597,66. Então, esse é o saldo devedor procurado. Essas são as referências e até o nosso próximo encontro.